A fachada leste do santuário nos introduz no mistério da criação. Quando Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e viu que tudo era bom. Hoje, no Jornada Bíblica, contemplamos essa criação ferida pelo pecado, mas sustentada e redimida em Cristo. O mosaico nos apresenta a tempestade no lago, o mar agitado, os discípulos com medo e Jesus que, mesmo dormindo, mantém a mão sobre o timão. Mesmo quando o mal agita o cosmo e a nossa história, a direção não se perde. No corpo de Cristo, que é a Igreja, a nova criação nos é revelada. Em prece pedimos: Senhor, fortalece a nossa fé e ensina-nos a confiar que Tua mão nos conduz. Cristo repreende o vento, faz nascer a calmaria e nos pergunta: ainda não tendes fé? Acompanhe conosco essa catequese visual, essa que é uma caminhada de fé, essa que é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Desde o início da criação, a Sagrada Escritura apresenta Deus como aquele que organiza o caos e estabelece a harmonia do universo. No livro do Gênesis, ao separar as águas e formar o firmamento, Deus revela não apenas o seu poder criador, mas também o seu cuidado amoroso com toda a obra criada. No entanto, ao longo da história humana, marcada pelo pecado e pelas fragilidades, essa harmonia muitas vezes parece ameaçada, e é nesse contexto que o Evangelho nos apresenta a imagem marcante da tempestade no lago de Tiberíades. Enquanto os discípulos enfrentam o medo e a insegurança diante das ondas agitadas, Jesus permanece no barco, mostrando que, mesmo quando parece silencioso, ele continua conduzindo a história. Ao acalmar o mar, Cristo manifesta sua autoridade sobre toda a criação e convida seus discípulos e também cada um de nós a confiar mais profundamente em sua presença. Para a fé cristã, essa ação de Jesus revela que a verdadeira renovação da criação acontece plenamente em sua morte e ressurreição. Essa nova criação continua sendo vivida e celebrada na Igreja, especialmente por meio dos sacramentos, que alimentam a fé e fortalecem a esperança do povo de Deus. É sobre esse profundo significado espiritual da criação, da redenção e da confiança em Cristo que vamos refletir agora. E para nos ajudar a fazer este caminho, esta jornada bíblica no mês de março, nós acolhemos aqui no nosso estúdio o Padre Victor de Oliveira, ele que é teólogo e religioso deoniano. Padre, bem-vindo entre nós. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria acolhê-lo e, desde já, lhe agradecemos por nos ajudar a fazer este caminho, a nos entender um pouco mais sobre a teologia que se faz presente nas fachadas aqui do Santuário Nacional. Padre, para a gente começar o nosso bate-papo, nós queremos voltar os nossos olhares à criação. E o que o relato da criação, especialmente quando ele fala da separação das águas, revela sobre o projeto de Deus para o mundo? Agora, certamente é muito importante compreender o contexto, né? Quando nós falamos da criação, a cena do relato bíblico de Gênesis já logo introduz no segundo dia, depois que Deus cria, né, as águas, né, pelo Espírito, o Espírito que paira nas águas. No segundo dia, Deus cria o firmamento para separar as águas superiores das águas inferiores. E este elemento é muito importante, porque, na verdade, é o primeiro ato da criação em que Deus começa a organizar aquela massa informe de água que existia, né? A criação do firmamento que separa as águas é, na verdade, a ação de Deus que começa a colocar ordem naquele caos inicial, né? E mostra justamente como Deus quer organizar a vida justamente para transmitir aí a bondade da criação.
De fato, o refrão que vem em volta diversas vezes no contexto do capítulo 1 de Gênesis, da criação, é Deus viu que tudo era bom, e Deus viu que tudo era muito bom. Né? E essa bondade reside justamente aí, nesse contexto de uma ordem que Deus dá, uma organização que Deus cria para favorecer a vida. O senhor falava desse refrão, né, que vai aparecer várias vezes, essa bondade. Deus imprimindo quase que na sua criação aquilo que estava no coração dele, a bondade, né, aquilo que todos nós devemos carregar. Mas a cena também dessa tempestade que nós estamos contemplando hoje nos mostra a figura de Jesus que dorme, mas ao mesmo tempo tem o controle de toda a situação. Como entender todo este mistério? É muito interessante que o mosaico da fachada leste representa a criação do firmamento com esta cena evangélica de Jesus que acalma a tempestade. Justamente porque essa cena, Jesus se encontra na mesma situação, em meio às águas agitadas como aquelas da criação, e a presença de Jesus é aquela que dá ordem, que organiza este caos vivido pelos discípulos na cena daquela tempestade no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4. A presença de Jesus exatamente é aquela presença que transmite a ordem que Deus garante a todas as coisas criadas. Então é interessante que seja esta imagem associada na fachada leste do santuário ao ato criacional do firmamento que separam as águas no segundo dia da criação, segundo o relato de Gênesis. Agora é importante perceber que Jesus dorme e o sono de Jesus é, na verdade, expressão de uma confiança infinita na bondade de Deus, na bondade do Pai. Jesus dorme porque sabe que o Pai continua a cuidar da criação, que o Pai continua a exercer essa bondade no dar ordem às coisas criadas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus segura o timão. É interessante essa imagem representada no mosaico da fachada leste, porque, segurando o timão, Jesus mostra como, em meio àquela realidade caótica, e isso também pode fazer parte um pouco da experiência que nós vivemos na nossa fé, se Jesus está presente, Deus continua no controle de tudo. É interessante, padre, né, isso que você traz. A confiança, ela também nasce desta consciência da bondade de Deus para com cada um de nós. Diante disso, como relacionar esta cena com as crises que vamos vivendo no nosso cotidiano? Eu acho que a imagem da tempestade, também mesmo na nossa linguagem cotidiana, representa muito essa situação caótica em nossas vidas. Quando dizemos, estou vivendo uma tempestade, né? Estamos dizendo que algo não vai muito bem na nossa vida, né? E certamente a nossa experiência nos faz deparar com diversas situações de crise. Às vezes é a crise na família, às vezes é a crise financeira, às vezes é a crise que afeta a nossa vida interior, os nossos medos, as nossas inseguranças. E certamente diante dessas tempestades que muitas vezes assolam as nossas vidas, às vezes até mesmo de maneira inesperada, se nós temos a certeza que Jesus está no barco da nossa vida, mesmo quando parece que Ele dorme, mas se Ele continua segurando o timão, nós podemos confiar na ação grandiosa da bondade de Deus em meio às nossas tempestades, às nossas crises. Diante de tudo isso, como podemos então pensar a Igreja, né, como este corpo de Cristo que continua sustentando toda esta obra da criação que foi redimida pelo próprio Cristo? Uma coisa muito bonita é que o mosaico, justamente representando a cena bíblica do Evangelho de Marcos, coloca Jesus dentro do barco. O barco é uma imagem da igreja. Nós sabemos que a simbologia da barca em meio à tempestade nos faz recordar, por exemplo, a imagem de Papa Francisco na época da pandemia, que em meio àquela chuva atravessa sozinho a Praça de São Pedro, né? Jesus continua presente nessa barca que é a igreja. E a presença de Jesus nessa barca é justamente a ação da igreja que
conduz a humanidade em meio às tempestades, às crises, para encontrar ou reencontrar este cosmos, essa ordem que Deus cria para garantir vida, para garantir segurança, para garantir um caminho que nos leva à vida verdadeira, né? Então é muito importante, a representatividade dessa barca indica a missão da igreja. A igreja é a continuadora dessa obra de Cristo. A igreja, qual barca habitada por Cristo, que acolhe a presença de Cristo, garante que nós possamos atravessar o mar da vida, as tempestades da vida com segurança. Quando nós contemplamos esta imagem, nós observamos ali que os discípulos estão com medo, estão faltando na confiança, né? E logo a fé também está abalada, enfraquecida. Como que esta cena, ela diz um pouco de algumas situações que hoje vivemos como comunidade eclesial? Certamente, as situações da vida podem abalar nossa fé, né? Nós certamente já vivemos experiências em que parece que a nossa fé fica diminuída diante das circunstâncias que nós vivemos, diante dos desafios que devemos enfrentar. E é justamente essa expressão de uma igreja que cuida dos filhos seus que nos ajuda a sustentar a fé. Ao mesmo tempo que nós temos no mosaico a imagem dos discípulos que transmitem medo, a insegurança, o pavor, nós temos também a expressão de um dos discípulos que levanta as mãos e reza, né? E a igreja justamente nos ensina a importância da oração, para enfrentarmos as tempestades sem cair no desespero, sem perder a fé, sem deixar de acreditar na presença de Jesus que continua a conduzir a nossa vida e colocar ordem nos nossos caos. Padre, que mensagem espiritual essa cena deixa para aqueles que estão nos assistindo? Agora, certamente, penso que uma mensagem importante é aquela de nos convidar sempre a acreditar na presença de Deus, a não duvidar. Mesmo quando parece que Jesus dorme, às vezes a gente faz a experiência de situações na vida que parece que Deus não está presente, que Deus está dormindo, que Deus não está nos escutando nas nossas preces, né? Mas o sono de Jesus, como eu dizia antes, nos convida a entrar nessa dimensão de confiança. Confiamos que Deus, na sua bondade, cuida de nós, né? E a presença de Jesus em nossas vidas, trazer Jesus presente, deixar que Jesus entre nessa barca para continuar a segurar o timão, para continuar a nos dar a direção, porque a sua presença pode acalmar as tempestades e nos fazer chegar em segurança no porto seguro. Padre Victor, muito obrigado por essa sua participação. Nós ainda teremos a oportunidade de nos encontrarmos neste mês para continuarmos a nossa jornada bíblica. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Padre.